Hoje, o Melhor e Mais Justo conta a história de 5 heróis cubanos. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Estão aqui comigo Fernando Moraes, jornalista e escritor, autor do livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, sobre os 5 heróis cubanos. Aliás, sobre vários heróis cubanos, os 5 presos, né? Max Altman, jornalista e representante do Comitê Brasileiro pela Libertação dos 5 cubanos presos nos Estados Unidos, e Ivete Martínez Leiva, cônsul do Consulado-Geral de Cuba em São Paulo. A partir da solidariedade internacional, vários comitês se organizam ao redor do mundo, realizam atos todo dia 5 de cada mês para lutar e clamar pela libertação dos que ainda estão presos com penas absolutamente desproporcionais. Max deixou uma pergunta pendurada que tem a ver com isso. Por que, afinal de contas, o governo americano não faz a troca entre dissidentes ou há um preso americano em Cuba e com os cubanos que estão presos em território americano? O governo cubano, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba, várias vezes já tentou, com o governo americano, uma solução humanitária para o caso. Uma solução. Existe um preso norte-americano em Cuba, Alan Gross, que por introduzir materiais não permitidos, sem autorização governamental, acabou sendo processado e pegou uma pena de 15 anos. E o caso dos 5. O governo cubano já tentou, vamos resolver esse assunto com base humanitária, sem levar em conta culpas, processo, aspectos judiciais. Vamos resolver esse assunto. Por que não é resolvido? Porque a política externa dos Estados Unidos com relação a Cuba ainda depende muito da pressão dessas organizações localizadas em Miami. Sim, de cubanos radicados em Miami. Impedem. Tem alguns representantes, deputados, representantes no Congresso norte-americano que impedem. E o Obama ainda não teve a coragem ou a vontade de resolver de uma vez por todas esse assunto. Eu queria mencionar também que todo ano em Holguín, que é uma província na região oriental de Cuba, realiza um colóquio em que reúne apoiadores do mundo inteiro, e nós canalizamos essa pressão para o Comitê Norte-Americano, que por sua vez acaba pressionando as autoridades dos Estados Unidos. A Constituição americana autoriza, é uma prerrogativa do presidente, conceder o que eles chamam de graça. Um indulto. Um indulto. Podia ser até uma comutação de pena. Já cumpriram 16 anos, chega, rua, libertem. Cuba acompanharia, faria o mesmo ato, o mesmo gesto com relação a Alan Gross. Já cumpriu 2 ou 3 anos, também vamos libertar, com base em aspectos humanitários. Aliás, falando em aspectos humanitários, é importante lembrar, isso está dito, aliás, um livro cuja narrativa é muito pungente, né? Está dito aqui, o Fernando conta essa história, quer dizer, o sofrimento desses cubanos, agora dos 5 presos, mas de todos que participaram da operação, foi também ter que renunciar às suas vidas pessoais, sair de Cuba sem que a sua família, sem que os seus amigos, sem que os seus familiares soubessem, né, do que eles iam fazer. Então eles saem de Cuba como se fossem desertores, né? Então um sofrimento para a família, um sofrimento pessoal, uma renúncia pessoal enorme e, além disso, uma punição absolutamente desproporcional, acho que nunca vista para nenhum espião americano e acho que nenhum espião de nenhum lugar do mundo, né? Mas Estados Unidos, especialmente, que é quem mais espiona no mundo, né? Nunca teve penas desta proporção. Para eles todos, além de todo esse sofrimento a que você se referiu, que nós nos referimos aqui, tem essa pena adicional. Eu pego o caso do René, que me pareceu mais exemplar desse tipo de comportamento para realizar a ação. O René é um dos que já estão soltos. Já estão soltos. É um dos 2 que estão soltos. René e Fernando. O René era instrutor de pilotagem
numa base aérea perto de Havana, em San Nicolás de Bari, uma cidade aí a 70, 80 quilômetros de Havana. E um belo dia, ele sobe com um aviãozinho, com um aluno, pousa, e aí, meio-dia, 1h, todo mundo foi fazer o lanche, fazer o almoço. Ele aproveitou, cortou os fios da torre de controle do aeródromo ali, da pista de pouso, entrou num velho avião de 40, 50 anos de uso, que estava ali com pouca gasolina no tanque, decolou e voou durante não sei quantas horas, grudado no chão, para não ser apanhado pelos radares de vigilância cubana. Só na hora que ele saiu das águas internacionais é que ele pôde subir e ainda assim fazendo voo em zigue-zague. Com isso, a gasolina do avião acabou antes da hora. Na hora que ele pousou em Key West, caiu o hueso, como dizem os cubanos, o tanque já estava seco. Mais um segundo, o avião teria desabado por pane seca. Do lado de lá, do Estreito da Flórida, ficaram o Roberto, irmão dele, a Olguita, mulher dele, a filha, que na época era uma garotinha pré-adolescente, ouvindo a Rádio Martí, a TV Martí, repetir a voz dele. Não era uma armação, era a voz dele dizendo o seguinte: finalmente me livrei dessa revolução que não tem nada, que não tem isso, não tem aquilo. Eu estou fora, vim construir o meu sonho aqui na pátria do capitalismo. E as pessoas do lado de lá dizendo: meu Deus do céu, esse cara não pode ser. A mãe dizia, uma senhora já idosa: eu não eduquei meus filhos para ouvir um negócio desse. Então, a tragédia familiar, a filha sendo apontada pelos colegas, amiguinhos, tem uma passagem que ela me contou, que ela estava jogando um joguinho tipo dama, uma coisa assim, com um primo, mais ou menos da idade dela, e ela, inteligentíssima, ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira. Na hora que ela ganhou a 10ª partida, ela virou para o primo e falou assim: sou muito melhor do que você, né? Ele falou: só que seu pai é traidor e o meu não. Você imagina isso para uma criança. Só anos depois é que a família, a mulher, venha vieram descobrir saber que aquilo tudo, que ao contrário de serem traidores, eles eram heróis da pátria, que colocaram suas vidas em risco, colocaram sua reputação, sua história. Abriram mão da sua vida pessoal. Abriram mão da vida pessoal, porque a mulher podia largar ele e casar com outro. Dizer: esse sujeito sem vergonha, largou tudo, largou a revolução, eu não quero mais saber dele. E a Olguita me dizia que era o seguinte, que ela não acreditava, ela não acreditava. Ela dizia: não foi esse cara com quem eu casei. E ela disse que ela vivia num limbo legal, que era o seguinte: ela não era viúva, porque o marido não tinha morrido. Ela não era solteira, porque ela era casada, e não era divorciada, porque ela não tinha. Então, agora você multiplica isso por 5 e vai multiplicando para avô, para avó, para primo, filho, vizinho, seus amigos que iam tomar cerveja com você, dizer: puta, quem diria, aquele canalha, rapaz. Desertou. Tem uma pergunta para você, Ivete. Eu vi que você ia falar, já vou aproveitar, você já fala e já responde essa pergunta da Maria Tereza, aqui de São Paulo, que fez a pergunta via portal da TVT. Ela pergunta à senhora Consuleza se a senhora considera que o Mercosul poderia fazer algo pela libertação dos 3 que estão presos. Bom, sobre isso, não só o Mercosul, eu acho que mais de um organismo internacional tem apresentado sua demanda ao governo norte-americano de poner em liberdade a nossos irmãos, Antônio, Ramón e Gerardo, que ainda ficam presos. E eu acho que toda petición, no solo de Mercosur, de todos sus países, de todos os diputados e órgãos legislativos dos países podem apoiar nesta campanha. Eu queria falar sobre o sofrimento que vocês têm perguntado a Fernando, e acho que não só foi nesse momento da que eles tinham
uma aparência de desertores. O sofrimento ainda fica, porque Gerardo não, foi limitado de ter sua família, ter filhos com Adriana. Ainda não lhe tem permitido ter relações com Adriana para criar. René perdeu seu pai, perdeu seu irmão que tanto lutou pela liberdade deles. Antônio, sua mãe está muito velhinha e tem a possibilidade também de morrer sem ver ele em liberdade. E Ramon está doente, tem problema na rótula que é uma preocupação de todos. E acho que nas condições que eles estão, são condições que tem que sensibilizar o mundo inteiro e tem que mobilizar a solidariedade internacional completa para tentar fazer algo e não aceitar que eles cumpram suas sentenças, como foi o caso de René e o caso de Fernando, que cumpriram suas sentenças até o último momento. E ainda não se sentem livres porque seus irmãos siguen presos em Estados Unidos. Eu vou aproveitar nessa linha do que tem que fazer. Carmen Diniz, do Rio de Janeiro, e vou pedir para o Max entrar na conversa nesse bloco. Ela diz o seguinte, faz uma afirmação aqui, vou pedir para você comentar, vai na linha do que a Ivete estava nos falando. O presidente José Mujica, do Uruguai, também propôs a Obama a troca dos 5 por 5 presos de Guantánamo que ele receberia no Uruguai. A imprensa estadunidense não deu nenhuma linha sobre o caso. Isso é verdade, isso circulou na mídia, na blogosfera, na internet, circulou. Efetivamente, o presidente uruguaio fez essa proposta para o Obama numa reunião e não houve nenhuma resposta do governo americano a essa proposta. Uma proposta que é usual no meio, se troca espiões há muito tempo, é fácil de trocar espiões, porque há o interesse do Estado de ter o espião que mandou para que não continue agindo como espião, e há um interesse nessa troca, e isso tem casos e casos famosos a respeito, e o Obama não tomou nenhuma medida, não se sensibilizou. E, Fernando, nosso tempo está caminhando para o fim. Eu queria ainda te ouvir o seguinte, quer dizer, você acha que apenas a pressão, que não é pequena, mas a pressão dos cubanos residentes na Flórida, a pressão vinda, portanto, da Little Havana, né, sobre o Congresso norte-americano, o governo norte-americano, então a pressão econômica, a pressão política e até o papel decisivo da Flórida nas eleições presidenciais americanas e tal, é suficiente para manter essa posição intransigente dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos usa a comunidade cubana para exercer a sua política exterior? Olha, eu acho que é um pouco de cada coisa, mas tem que ressaltar que a comunidade cubana é fortíssima sob 2 pontos de vista. Primeiro, dinheiro. É o segundo lobby mais poderoso dos Estados Unidos. O primeiro é pró-Israel. Lobby formal. Não é um negócio que aqui no Brasil, se eu ouve falar de lobby, parece que é uma coisa clandestina. Não, lobby registrado e tal. O mais poderoso operando no Congresso americano é o lobby pró-Israel. O segundo é a organização que era presidida lá pelo Mascanossa. Como é que é o nome? Associação... Cubano-americana. Associação Nacional Cubano-Americana. Exatamente. Que financiou várias dessas bombas, direta, às vezes indiretamente, várias dessas bombas. Em alguns casos assumiu, né? Até além, disse que em algum lugar assumiu com anúncio de jornal. Né? Além de dinheiro, eles ainda têm, naquele complicadíssimo sistema eleitoral norte-americano, eles têm muita força. A comunidade cubana nos Estados Unidos ainda tem muita força eleitoral. Só que está havendo uma metamorfose dentro da comunidade cubana. Está havendo uma mudança de geração. Então, os velhinhos, que todo ano iam encurtando o dedo, porque passava o ano e dizia o seguinte, desse ano Fidel não passa. E cada ano que ia passando, o dedo ia encurtando e o Fidel está lá. Essa gente está morrendo. E está vindo uma geração nova de cubanos que não são pró-castristas, mas são a favor de diálogo. São a favor de diálogo. Eu assisti uma cena interessantíssima em Miami, que o
eu não sei se foi o Silvio Rodrigues ou o Pablito Milanês, que foi fazer um show, cantor, uma apresentação num estádio, coisa fechada, no ginásio, no né? ginásio de esportes de Miami. Do lado de fora, tinha 10 velhinhos com uma máquina dessas de moer asfalto, quebrando os discos do Pablito Milanês, ou do Silvio, não sei. E lá dentro tinha 15 mil jovens que pagaram ingressos caríssimos, batendo palma para ele. Então, está mudando um pouco. Na hora que, tá certo, está sendo substituído por uma gente mais de direita ainda, que são os que fugiram do chavismo na Venezuela. Aquilo é a vocação da Flórida para ser destino do que há de pior na América Latina. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, porque a conversa estava ótima e conversas boas passam rápido, mas esse debate e essa luta tem que continuar até que os 3 sejam libertados. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, Ivete, cônsul em São Paulo, do Consulado Geral de Cuba, Fernando Moraes, Max Altman, e agradeço também a você que nos acompanhou no Melhor e Mais Justo. Um espaço para a gente pensar temas relevantes e ações capazes de promover respeito às diferenças, tolerância, justiça, uma cultura de paz. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.